O yerno traiçoeiro fecha tudo e troca a fechadura. O que vem a seguir é inacreditável. Ana olhou para a casa que sempre foi seu lar. O sol se erguia lentamente no horizonte, iluminando cada tijolo, cada janela que refletia um passado despreocupado. Ela saiu para trabalhar, como fazia todos os dias, com um sorriso no rosto e uma sacola de panos de prato na mão. O dia parecia comum, mas a vida às vezes prega peças traiçoeiras. Ao voltar para casa, entretanto, o silêncio a esperava. Uma sensação estranha tomou conta dela ao notar a fechadura nova na porta de entrada. Seus pés hesitaram sobre o mosaico colorido do corredor. A porta estava fechada, e logo, uma onda de pânico a invadiu. Onde estava Caio? O marido amoroso? O companheiro de risadas e planos? Ana bateu na porta, chamando. Nenhuma resposta. Em sua mente, a confusão crescia. Ela sempre acreditara que havia uma profundidade de amor e confiança entre eles. Mas a traição era um abismo negro, o qual ela nunca ousou imaginar. Com o coração acelerado, Ana olhou pela janela da sala. O espaço que antes ressoava com risos, agora estava vazio. Os móveis haviam desaparecido, como se a casa tivesse sido engolida por um grande e desconhecido monstro. Ela sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Que tipo de jogo Caio estava jogando? Assim que girou a maçaneta, um eco repleto de perguntas reverberou em sua mente. Decidida a descobrir a verdade, Ana voltou ao trabalho, mas o dia se arrastou. Cada conversa superficial parecia um tapa na cara. O olhar dos colegas se tornava uma sombra desconfortável em seu caminho. O que eles sabiam? As conversas nas mesas, sussurros que ela não conseguia alcançar. Ao voltar para casa à noite, a atmosfera pesada a fez querer correr, mas a curiosidade a impediu. Naquela noite, Ana decidiu investigar verdadeiramente. O botão da esperança que acionou suas forças ocultas pulsava. Vasculhando o que sobrou, ela encontrou uma caixa antiga empoeirada, perdida em um canto. Dentro, documentos confusos e estranhos que falavam de dívidas, de pessoas desconhecidas. Quem eram eles? O que Caio havia feito? À medida que desvendava aquele emaranhado, uma ficha caiu. Uma ligação com seu passado. Relatos escandalosos ligavam seu nome a um antigo crime na cidade. Os olhos dela se arregalaram. Ela sentiu vertigem. A pressão aumentava. As vozes dentro de sua mente gritavam. O que se escondia por trás do amor que conhecia? Caio não estava sozinho nessa história. Ele se tornara parte de algo monstruoso. A traição não era apenas uma falta, era um labirinto obscuro que prometia devorá-la. Ana estava tão perdida que perdeu a noção do tempo e do espaço, e quando finalmente se virou, encontrou uma porta entreaberta na sala, uma brisa gélida vindo de dentro. Seu corpo tremia. Do outro lado, o que ela encontraria? Uma saída ou um labirinto sem fim? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo e empurrou a porta entreaberta. O ar gélido a envolveu e ela hesitou. No espaço escuro, um sussurro a chamou, como se o próprio lar quisesse revelar seus segredos. Passos cautelosos levaram-na até a penumbra da sala, onde a luz do luar filtrava-se pelas cortinas, criando sombras dançantes nas paredes. Era um mundo à parte, um universo que ela jamais havia visto. A brisa a envolveu, e com isso, uma sensação de medo e excitação. Olhando ao redor,
Os móveis que costumava conhecer agora pareciam peças de um quebra-cabeça distorcido, fora de lugar. Então, um estrondo. Prana virou-se, o coração disparando. A porta da cozinha se abriu sozinha, revelando um Caio. Diferente, quase irreconhecível. Ele estava pálido, os olhos aflitos, como se tivesse visto um fantasma. Ana, sua voz tremia. Você não deveria estar aqui. Caio, o que está acontecendo? Onde você esteve? As perguntas saíram de sua boca antes que pudesse pensar. Ele hesitou. Um olhar de culpa passava por seu rosto. Antes que ele pudesse responder, um barulho alto ecoou do corredor, como um tiro. Ana pulou e Caio, com um movimento rápido, agarrou-a pelo braço. Tem que ir, agora. O tom de sua voz não deixava espaço para discussão. A intensidade do olhar dele a fez sentir um frio na espinha. Não! O que está acontecendo? O pânico a dominava, mas não havia tempo para mais perguntas. O que quer que fosse, estava se aproximando. Eu não queria que você soubesse assim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Havia algo ali, uma fragilidade que Ana não reconhecia. Ele parecia quebrado, um homem diferente do marido que sempre conheceu. Mas você precisa saber a verdade. A porta dos fundos se abriu com um estalo repentino. Uma figura conhecida apareceu na escuridão. Lisa, a melhor amiga de Ana. O rosto dela estava marcado pelo desespero e a respiração, ofegante. Ana, eles estão vindo. Você tem que sair. Ana apertou os lábios, confusa. Lisa, o que você sabe? O que está acontecendo? A conexão com a amiga sempre fora de apoio, mas agora parecia que um manto de mistério as envolvia. Caio, você precisa contar a verdade. É a única chance. Interveio Lisa, sem desviar o olhar. Ana sentiu o mundo desmoronando ao redor dela. Era um campo de batalha onde a verdade e a traição colidiam. O plano, o que nós fizemos? Murmura Caio, sua voz quebrada, enquanto pensamentos e memórias se aglomeravam na mente de Ana. O jogo deles era maior do que uma simples traição. Estava ligado a algo profundo. Um crime que mudara suas vidas de maneiras que ela não poderia imaginar. Você estava naquele lugar. A conexão fez seu sangue esfriar em suas veias. Você sabia e nunca me contou? Os olhos de Caio ardilhavam. Com dor e arrependimento. Eu tinha que proteger você. Não sabia o que fazer. Eles não iam deixar você em paz. Vamos, precisamos ir antes que seja tarde demais. Uma sensação de déjà vu percorreu seu corpo. Aquela casa não era apenas um lar, era uma prisão de segredos, um labirinto cujas paredes se fechavam mais a cada instante. Mas Ana também tinha suas próprias verdades. Ela olhou para os dois. Se eu for com você, não haverá mais segredos. Contem-me tudo. A sala parecia girar em torno dela, como um carrossel de revelações e medos. O que Caio e Lisa estavam escondendo poderia ser a chave para escapar, ou a sentença de sua própria destruição. Então, antes que pudesse reagir, um estrondo forte vindo da porta principal a fez pular. A fechadura estalou e o som da entrada se abrindo ecoou na casa. Ana engoliu em seco. Havia algo mais vindo, algo que ela não esperava. Uma sombra se projetou na entrada iluminada, revelando a silhueta de um homem, imponente, decidido e com os olhos frios. Surpresas, aqui estão elas. O jogo finalmente começou. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Surpresas, aqui estão elas. O jogo finalmente começou. A voz profunda cortou o ar, e Ana sentiu seu coração acelerar. A figura na entrada, com um olhar gélido, parecia uma sombra do que um dia foi um lar aconchegante. Caio e Lisa congelaram, suas expressões pálidas, como se tivessem enfrentado um fantasma. Ana engoliu em seco. Quem é você? Sua voz tremia, mas a determinação a fez avançar um passo. O olhar do homem se fixou nela. Um sorriso cínico se formou em seus lábios. Você, Ana, está prestes a descobrir que nada do que você pensa saber sobre sua vida é real. Cale-se,
Lisa bradou, mas a tensão na sala cresceu como uma tempestade prestes a explodir. O homem riu, um som frio e vazio. Ah, você não faz ideia. Faz? Este jogo vai muito além de traições comuns. Caio, você realmente acredita que poderia manter todos esses segredos escondidos? Caio estava em choque, olhando para a figura que parecia ter saído de um pesadelo. O que você sabe? Seu tom era uma mistura de medo e desprezo. O desconhecido avançou, tomando espaço. Eu sei que você é um mentiroso, Caio. E que a Ana... Bem, Ana, você é apenas uma peça no tabuleiro dele. Veja bem, eu sei sobre os seus planos e sobre a sua dívida. Ana sentiu uma onda de confusão misturada à raiva. Dívida? Que dívida? A verdade a cercava, e cada palavra dela pegava como lâmina. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ah, você não sabe de nada, não é mesmo? Caio pegou dinheiro emprestado, de pessoas que não brincam. E ele te envolveu nisso, Ana. As palavras do homem soavam como balas, e Ana começou a perceber o mundo ao redor dela desmoronando. Não acredite nele, Caio gritou, mas a incerteza em sua voz contou outra história. Ana, eu te protegi, por favor, não acredite no que ele diz. Então algo dentro de Ana estourou. Você me traiu com mentiras. Seus olhos brilhavam de dor e fúria. Você me transformou numa marionete. Eu não queria. Ele tentou se justificar, mas Ana sentia o chão se abrindo sob seus pés. O homem estava rindo agora, um riso que cortava através da tensão como um facão. E não achou que poderia esconder tudo para sempre. Não é, Caio. A verdade vem à tona, meu amigo. Você só atrasou o inevitável. Ana olhou para Lisa, esperando apoio, mas a expressão de Lisa era de desespero. Mesmo ela tinha dúvidas agora. Ana, a situação é complicada, muito complicada. Complicada? Ela sentiu seu peito apertar. Estás dizendo que este homem é a chave para desvendar todas as suas mentiras? E enquanto as palavras salpicavam pela sala, algo mudou. Você nunca vai sair dessa, o homem disse, como se estivesse antecipando o impacto. Porque, Ana, o pior ainda está por vir. Com um movimento brusco, ele puxou algo do bolso. Eu tenho provas, Ana. Provas que ligam você a um crime que marcou essa cidade. Você nem percebeu? Ele olhou com um brilho maligno nos olhos. O verdadeiro jogo começou quando você decidiu abrir aquela caixa. Ana hesitou. O que você está dizendo? Eu não fiz nada. O homem a encarou. Tudo o que precisa saber está aqui. O que Caio escondeu de você é muito mais profundo do que você imagina. Rusticidade e um medo indescritível a atingiram. Não, o que mais está envolvido? A sensação de estar presa em uma teia de mentiras era esmagadora, e enquanto ela falava, todos os olhares se fixaram nela. A sombra daquele homem tornou-se a verdade escondida, a revelação que estava prestes a explodir em seu mundo. E nesse instante, uma sirene soou ao longe. Um aviso. Portanto, o jogo estava longe de terminar. A sirene cortava o ar, um aviso claro do caos que se aproximava. O homem na porta não parecia afetado. Ele sorriu novamente, o semblante dele seguro, como se tudo estivesse sob seu controle. Ana analisava cada detalhe, tentando entender. O que é que você quer de mim? Ela perguntou, a voz tremendo. Quero que você entenda a verdade, Ana. Está na hora de você saber quem Caio realmente é. O homem gesticulou para o lado, como se estivesse desnudando uma ilusão. Ele não é o que você pensa. E o que está prestes a acontecer vai revelar isso. Chega, Caio gritou. Mas o desespero transparecia em seu rosto. Não ouça isso. Cercado por pessoas estranhas, rindo, negociando, a mensageira do horror fez seu trabalho. Eu não, ela murmurou, o corpo em choque. Isso é impossível. Lisa encarou o envelope com um olhar aterrorizado. Caio, o que é isso? O medo dela era palpável, pairando no ar entre todos, como um peso horrendo. Eles não são só traficantes, Ana. Eles estão ligados a um crime muito maior, algo que Caio participou, algo que custou vidas, disse o homem, fazendo uma pausa de tirar o fôlego. E você, Ana, está no meio disso. O que achou que eram aquelas dívidas? Eles chegaram até você por causa dele.
As palavras cortaram como facas. Ana olhou para Caio, buscando uma explicação, mas ele só parecia mais pálido. Ana, eu só queria te proteger, ele implorou. Então uma explosão de raiva a consumiu. Proteger? Com mentiras? Você não me protegeu, você me prendeu numa mentira. O que antes era amor virou desconfiança. A imagem que tinha dele desmoronou, como castelos de cartas. Nesse instante, um grito ecoou da porta. Saia da minha casa. Um homem enlarguecido surgiu, um aspecto ameaçador, claramente em cólera. Ele era mais o ator no jogo impiedoso. Seus olhos, ardentes, lembraram Ana do que estava em jogo. Caio, você me traiu. É o irmão dele, sussurrou Lisa, a expressão horrorizada. Ana sentiu o mundo girar. Que segredos mais estavam escondidos? O homem na porta avançou, e o cenário se encheu de gritos e confusão. Caio começou a implorar, mas o irmão o empurrou para o lado, como se quisesse passar por cima de tudo. Eu não deixarei você se safar dessa. Oh, irmão, agora com uma expressão vingativa, se virou para Ana. E você? Você só é uma ferramenta neste jogo imundo. Nem sei como tive a capacidade de acreditar que você era inocente. Espera, não se atreva a... Caio começou, mas as vozes se misturavam em um caos ensurdecedor. Ana estava cercada, sem saber quem acreditar. Era como se um tornado de verdades e mentiras estivesse girando ao seu redor. E então, o mais inesperado aconteceu. A sirene aumentou e a porta dos fundos se arrebentou. Um grupo de policiais invadiu, armas em punho. Mãos para cima, ninguém se mova. A situação se transformou em um pesadelo. Ana ficou paralisada, olhando espantada para o caos que se desenrolava diante dela. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? A verdade não era simplesmente sobre Caio ou o homem na porta. Era uma rede de enganos gigantesca, pronta para engoli-los. Era hora de agir. Mas quem poderia ser confiável? O jogo tinha mudado, e tudo o que conhecia estava em jogo. Ela sentiu um frio na espinha. O que viria a seguir? A sirene cortava o ar. Um chamado urgente para um desastre iminente. Os policiais entraram freneticamente, armas em punho. Ana estava paralisada, mas a adrenalina a fazia agir. O que está acontecendo? Ela gritou, o olhar alternando entre Caio e a figura estranha que afirmava conhecer tudo. Todo mundo para o chão. Uma policial ordenou, sua voz ecoando pelo ambiente. Mas Ana não conseguia tirar os olhos daquele homem que mais parecia um fantasma do seu passado. O irmão de Caio começava a recuar, percebendo que a situação fugia do controle. Tudo isso é culpa sua, Caio. Você nos colocou em risco. Ele olhou de maneira feroz para Ana, como se ela fosse responsável pelos pecados do marido. E Caio, sem saber o que fazer, se lançou na direção da mesa, pegando as fotos que escorregavam. Ana, escute, não acredite nele, não acredite nas mentiras. A atmosfera estava elétrica. O que estava acontecendo? Ela mal fazia ideia. As informações que desmoronavam ao seu redor pareciam grandes blocos de gelo, frieza e pavor. O que mais eu não sei, Caio? O que mais você me esconde? Então, com um movimento rápido, o homem levanta a mão e aponta. Ana, você quer saber a verdade? A verdade que Caio escondeu de você? Olhe no fundo dos olhos dele e veja quem ele realmente é. O clima ficou insuportável. As palavras dele eram venenosas, penetrando no coração dela. A polícia estava em ação, mas Ana estava presa em um labirinto de emoções, confusa e aterrorizada. Era a hora de ter coragem. Diga a verdade, Caio. Preciso saber. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão estrondosa ecoou, e uma fumaça negra começou a se espalhar pelo ar. Um fogo acendeu, furioso na cozinha, como um monstro acordando. Não, gritou Ana, o pânico a dominando. O terror redefiniu o espaço. A segurança desmoronou como cartas ao vento. Para fora! Agora! A policial gritou, e todos começaram a correr. Caio puxou Ana, mas a fumaça envolveu os dois, dificultando a visão. Lisa estava mais atrás, mas Ana poderia ouvir seu grito. Ana, o que está acontecendo? Caio, o que foi isso?
ela conseguiu perguntar. Embora a cor da fumaça e o calor intenso começassem a cercá-los. E então, no meio do caos, algo extraordinário aconteceu. Uma figura emergiu da fumaça. Uma mulher, com um olhar determinado que fez o coração de Ana congelar. Eu sabia que você viria, Caio. A mulher gritou, e era como se uma sombra de um conflito não resolvido atolasse o espaço. Ana ficou pasma. Uma mulher familiar, com feições que a faziam lembrar de algo distante. Quem é você? A voz de Ana mal saiu. O riso sarcástico da mulher ecoou. Linda, você não se lembra de mim? Eu sou Samantha, a verdadeira razão de tudo isso. A revelação pairou no ar, como uma bomba prestes a explodir. Caio olhou para Ana, a expressão dele uma mistura de culpa e medo. Antes que pudesse protestar, a mulher se aproximou ainda mais. Ó, Ana, seu maridozinho não é o que parece. Talvez você devesse ter olhado mais fundo. A mancha de pessoas tumultuadas na sala parecia desvanecer, enquanto Ana lutava para processar a nova informação. O que você quer dizer? Mas antes que Samantha pudesse continuar, a porta explodiu em uma grande rajada. O som de passos pesados se aproximava, e todas as cabeças se viraram. Uma nova equipe de policiais entrou. Além deles estavam homens com uniformes de segurança. Saiam do caminho, gritaram, e a movimentação se intensificou. A confusão reinava. O olhar de Ana passava do caos em volta, de Lisa, de Caio e agora daquela mulher. A realidade se transformava em um pesadelo indescritível, cheio de segredos que ela nunca sonhara que existisse. Dizem que a verdade sempre aparece. Mas o que você fará com isso? Disse Samantha, sua voz soando como um sussurro traiçoeiro sobre o tumulto. O pânico se intensificou. O mundo de Ana estava desmoronando ao seu redor. E agora ela tinha uma nova questão a responder. Até onde a traição e o segredo se estenderiam? O que realmente havia acontecido naquele lar que agora era uma prisão em chamas? Uma tempestade de perguntas a inundava. No centro do caos, ela percebeu que a cada resposta parecia surgir mais uma interrogação. E o que viria a seguir, com certeza, mudaria tudo novamente. A sirene cortava o ar como um aviso ensurdecedor. O caos era palpável. Ana estava feita em um turbilhão de emoções. Medo, raiva e confusão eram seus companheiros agora. O homem na entrada, que se apresentou como Samantha, tinha um sorriso malévolo que não saía de sua mente. A fumaça preenchia a sala e o fogo começava a se espalhar. O pânico era contagioso. Saia daqui! Gritou a policial, enquanto o caos se instalava. Caio olhava para Ana, seu rosto marcado por desespero. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas sua voz tremia, e as palavras pareceram vazias, como se quisessem se desvanecer na fumaça. Ana estava prestes a perguntar a Caio sobre Samantha, quando o chão sob seus pés tremia. Uma explosão estrondosa ecoou, e a luz começou a piscar, como se a própria casa estivesse em sofrimento. Vamos, Ana, você precisa sair. Ela escutou Lisa gritar, mas o que poderia ser mais importante do que descobrir a verdade? Nesse momento, uma mudança drástica se deu. A mulher na porta, Samantha, avançou em direção a Caio, e algo em sua expressão mudou. Caio, você sabe o que eu sou. A voz dela estremeceu com uma fúria intensa. Ana ficou sem palavras. O que ela queria dizer? Antes que pudesse processar tudo, Samantha puxou algo de trás de sua blusa. Um pequeno dispositivo brilhante. Você não vai escapar disso, Caio. Os seus segredos estão prestes a vir à tona. Um tremor percorreu toda a sala, e a pressão no ar aumentou. Os policiais começaram a cercar a área, mas Ana estava hipnotizada pelo que estava prestes a acontecer. Quando Samantha apertou um botão no dispositivo, uma imagem se projetou na parede atrás dela. Eram vídeos. Vídeos de Caio, de Lisa, de Ana, todos em momentos íntimos e vulneráveis, filmados em segredo. O ar ficou pesado e Ana sentiu um nó ácido no estômago. Isso é um absurdo, ela gritou. Você me seguiu? É mais do que isso, Ana.
Eu sei sobre o passado de todos vocês. Samantha riu. Uma risada fria, que ecoou como um sino de alerta. Estes vídeos comprovam seu envolvimento em algo muito maior. E se não me ajudar, vou expor você a todos. Ana olhou para Caio, sua mente uma tempestade. O que você fez, Caio? O que está acontecendo com a gente? Ela gritava, a dor estalando em sua voz. O homem ao lado dela, que parecia ser seu amor, agora parecia um estranho em uma corrida contra o tempo. Eu tentei proteger você. Caio berrou, sua expressão de pânico perdendo-se em sua própria culpa. Nós estávamos em um golpe muito maior do que pensávamos. Então tudo começou a girar. Um dos policiais gritou algo sobre evacuação, mas Ana mal conseguia ouvir. As revelações choviam sobre ela, uma após a outra. Você não sabe quem eu sou, Ana. Samantha disse com um sorriso maligno. Eu sou a pessoa que você menos imagina. Eu sou sua irmã. O choque cortou Ana, como uma espada. O que você está dizendo? A palavra irmã ecoou em sua mente, impossibilitando que ela processasse. Tudo o que ela sabia estava prestes a mudar. Você não se lembra de mim, mas sou eu. Estive longe, mas agora voltei para me vingar. E você está no meu caminho. O sorriso de Samantha se transformou em algo mais grotesco, como se um veião do passado finalmente tivesse aberto. O silêncio momentâneo foi interrompido por um grito. Fogo! Precisamos evacuar! Samantha olhou para os policiais, em um dilema entre o caos e a urgência de expor suas verdades. Ana, a escolha é sua. Fique ao lado do seu marido, ou venha comigo e descubra a verdade. Completa sobre a sua vida. O que você escolhe? A fumaça preenchia a sala agora como uma cortina sufocante. Ana estava no centro de uma tormenta, com sua verdadeira identidade sendo questionada. A traição brotava não apenas de Caio, mas da própria sangue. Ela olhou para Caio, seus olhos se encontraram por um breve instante, e toda a história de amor que construíram se desfez em algumas palavras dolorosas. O que ela faria agora? A escolha estava em suas mãos. O que eu faço? Ana murmurou, a urgência crescendo ao redor. O caos parecia seguir o curso de uma maré revolta, mas dentro dela aguardava um dilema visceral. Ana estava paralisada, dividida entre a verdade chocante de Samantha e o caos tomando conta da sala. O fogo dançava à sua volta, o calor crescente e a fumaça começaram a sufocar. A equipe da polícia estava em ação, mas suas ordens pareciam ecoar em seu subconsciente, perdidas em meio a tudo que estava se desenrolando. Eu sou sua irmã. A revelação de Samantha reverberou na mente de Ana. Uma confusão densa se acumulava, porque ninguém nunca havia mencionado isso. Você não se lembra de mim, mas eu sou a peça que faltava. E você, Ana, está no meio de uma guerra que não entende. A fúria e a dor nos olhos de Samantha eram palpáveis, aflitas, como se cada palavra estivesse impregnada de um assado sombrio. A guerra é? Ana se virou para Caio, seu coração batendo forte. Você sabia disso, não sabia? A voz dela estava tingida de uma raiva crescente. O pânico logo se transformou em uma tempestade de emoções. Ana, não é o que você está pensando. Caio tentava defender-se, mas as palavras escapavam, tornando-se apenas fragmentos num mar de confusão. No instante em que ele começou a falar, um barulho estrondoso ecoou pelo ambiente, como se a casa estivesse se despedaçando. O chão tremeu sob os pés de Ana. O que foi isso? Ela gritou, mas antes que qualquer um pudesse responder, a parede atrás deles começou a se despedaçar. Um ralo grito cortou o ar. Saia! A policial gritou, mas a urgência no tom fez o pânico atingir um novo nível. Ana sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Então, de repente, um dos policiais caiu, atingido por um disparo. O barulho ressoou como um lamento profundo, e um silêncio sombrio tomou conta da sala. Todos pararam, a atenção focada na porta, de onde a fumaça parecia se tornar mais espessa. Ana sentiu um frio na espinha. O jogo que estava em andamento
não era apenas um duelo entre relacionamentos. Era uma luta pela sobrevivência. E quando Ana olhou novamente para Caio, havia algo diferente em seus olhos. Vocês estão em perigo, ele gritou, um desespero genuíno estampado em seu rosto. Ela não tinha certeza do que era mais aterrorizante: a revelação sobre sua irmã ou a possibilidade de que Caio estivesse mentindo até agora. Mas antes que pudesse protestar, a figura de um homem encapuzado apareceu na entrada, alta e imponente. Ele olhou fixamente para Caio e Ana percebeu que a tensão tinha aumentado de forma incomensurável. Você pensou que poderia escapar? Não pensou, Caio? Não. Eu não deveria ter. A declaração de Caio terminou em um sussurro, enquanto o encapuzado se movia rapidamente e uma briga explosiva começou a se desenrolar. O barulho e os empurrões fizeram as sombras dançarem ao redor deles. Ana ficou paralisada, testemunhando o desespero desenrolar-se diante de seus olhos. O caos se multiplicava. Mas então, no meio de tudo isso, algo extraordinário aconteceu. O encapuzado virou-se e, com um movimento rápido, desferiu um golpe certeiro, derrubando o policial que estava mais perto. A casa tremeu novamente, e a fumaça explodiu em uma dança vívida de horror. Samantha gritou: Ana, saia! Este não é o seu lugar. E naquele momento crucial, algo dentro de Ana despertou. Uma força que se manifestou em um grito: parem! Isso não precisa acontecer. Mas as palavras de Ana foram engolidas pelo caos, enquanto a briga continuava. E então, tudo mudou. O encapuzado virou-se novamente, e em um movimento dramático, removeu a capuz. E o que Ana viu fez seu coração parar. Era um rosto que ela conhecia. Um rosto marcado por lembranças que ela queria esquecer. É você? Ana murmurou, a incredulidade dominando seu ser. O tempo pareceu congelar ao redor dela. Os segredos ocultos, a traição, tudo isso parecia girar em torno daquele momento. Era sua mãe, a verdadeira mãe que havia desaparecido anos atrás. O choque foi como um raio. O que isso significava para tudo que Ana acreditava sobre sua vida? Você não estava morta? As palavras escaparam em um sussurro. Os vínculos eram mais profundos do que ela jamais poderia imaginar. E agora, naquele momento de revelação brutal, as consequências se aproximavam como uma tempestade. Enquanto Ana tentava processar, uma nova explosão ressoou, fazendo o chão tremer. E uma nova verdade se insinuava. A guerra não era apenas sobre traição, mas sobre redenção. Sobre um passado que estava prestes a reivindicar todos os presentes. Ela estava no centro de um círculo vicioso de mentiras e segredos que a cercavam. Quando o caos aumentava e a fumaça envolvia seu mundo, Ana precisava decidir: seguir pela estrada da verdade ou se refugiar nas mentiras que a protegiam. O choque foi como um raio. Ana ficou paralisada, tentando digerir a revelação de Samantha. A casa estava pegando fogo, mas sua mente ardia com perguntas. Você é minha irmã? Uma mistura de incredulidade e raiva subiu como lava dentro dela. Exatamente, Samantha gritou, enfrentando a confusão e o pânico. Eu voltei para acertar as contas, para te mostrar a verdade sobre nossa família e sobre Caio. O que você quer dizer com isso? O coração de Ana batia forte, a fumaça a fazia tossir, e o ar pesado tornava tudo ainda mais complicado. O passado, antes uma lembrança distante, estava ali, pulsando e exigindo atenção. Antes que Samantha pudesse responder, a casa tremeu novamente. Um rugido ensurdecedor veio do corredor. Está tudo desmoronando, gritou uma policial do lado de fora. Precisamos evacuar. Ana sentiu o chão abaixo dela estremecer. Samantha, você não pode estar falando sério. Você só apareceu do nada. E você não vê, Caio estava envolvido em algo muito maior. E eu tentei te proteger. Agora, estamos todos em perigo. Samantha cortou, desesperada. Seus olhos brilhavam em meio à fumaça. Mas Ana estava paralisada. Ela precisava entender.
O que você quer dizer com isso? O que Caio escondeu de mim? Mais uma explosão varreu a sala, e o fogo parecia dançar, ameaçando engoli-los a qualquer momento. Ele deve ter feito algo, algo que eu não posso deixar acontecer com você, Samantha gritou. Seus olhos transparecendo algo que Ana não conseguia decifrar. Ana olhou para Caio. Ele estava em choque, tentando processar o que estava acontecendo. Eu nunca quis que você soubesse, Ana. Eu fiz isso para te proteger. Ele detonou, a súplica na voz dele, a travando ainda mais. Mas antes que pudesse reagir, uma sombra gigantesca se projetou ao longo da sala, e os três se viraram. Um homem enorme, com uma expressão sombria, surgiu do corredor em chamas. É hora de acabar com isso, ele gritou, sua voz retumbando como um trovão. Ana percebeu que ele não era um simples intruso. Era um dos homens nas fotos que a Samantha mostrou, e a presença dele era como uma tempestade. Eu sabia que vocês estariam aqui. Nada vai escapar. A tensão na sala subiu às alturas. Você não é ninguém, Caio gritou. Mas suas palavras soaram vazias, como se ele estivesse apenas se agarrando a uma esperança em vão. Você estava envolvido em tudo isso, Caio, e agora vai pagar. O homem soprou, enquanto um sorriso macabro se espalhava pelo rosto dele. E em um movimento rápido, ele sacou uma arma. Ana engoliu em seco. Não, Caio, sai de perto dele. Mas o homem já mirava. O peito de Ana apertou. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Jogo final em uma partida mortal. E naquele momento de desespero, a porta dos fundos se abriu com um estrondo, revelando o verdadeiro caos do lado de fora. Foge, Ana! Lisa gritou, sua voz se perdendo em meio ao ruído. Mas enquanto todos se preparavam para a fuga, um clarão iluminou a sala. Uma explosão de luz, ofuscante que fez o homem errar o tiro. A fumaça e os gritos se misturavam em um banho de confusão. E de repente, Ana se virou e viu algo surpreendente. A figura de sua mãe, de pé ali, como se tivesse atravessado a fumaça diretamente do seu passado. Levante-se, Ana. Não importa o que eles digam. Sua voz tinha a força do passado que Ana julgou perdido. Mas antes que a alegria pudesse tomar conta, o homem ao fundo se virou em direção a ela, reconhecendo a nova presença. Você não pode estar aqui. Toda a sala parecia girar. A verdade, os segredos, tudo colidia em um grande finale. O que mais ela não sabia? O que ainda estava escondido sob a superfície. E agora, a verdadeira batalha não era apenas entre eles, mas a luta por suas próprias almas, pela verdade. Ana estava no olho do furacão, e a tempestade apenas começava. Ana estava paralisada, tentando digerir a revelação de Samantha. A casa estava pegando fogo, mas sua mente ardia com perguntas. Você? Você é minha irmã? Uma mistura de incredulidade e raiva subiu como lava dentro dela. Exatamente, Samantha gritou, enfrentando a confusão e o pânico. Eu voltei para acertar as contas, para te mostrar a verdade sobre nossa família e sobre Caio. O que você quer dizer com isso? O coração de Ana batia forte. A fumaça a fazia tossir, e o ar pesado tornava tudo ainda mais complicado. Sua própria irmã, ali, no meio do caos, parecia uma sombra de um passado que ela mal lembrava. Antes que Samantha pudesse responder, a casa tremeu novamente. Um rugido ensurdecedor veio do corredor. Está tudo desmoronando, gritou uma policial do lado de fora. Precisamos evacuar. Ana sentiu o chão abaixo dela estremecer. Samantha, você não pode estar falando sério. Você só apareceu do nada. E você não vê? Caio estava envolvido em algo muito maior. E eu tentei te proteger. Agora estamos todos em perigo. Samantha cortou desesperada. Seus olhos brilhavam em meio à fumaça. Ana estava prestes a questionar novamente Caio quando uma sombra gigantesca se projetou ao longo da sala e todos se viraram. Um homem alto e imponente,
com uma expressão sombria, surgiu do corredor em chamas. É hora de acabar com isso, ele gritou, sua voz retumbando como um trovão. Ana percebeu que ele não era um simples intruso. O homem encarava Caio, e Ana podia sentir a tensão aumentando no ar. Você pensou que poderia escapar, não pensou, Caio. Não, eu não deveria ter. A declaração de Caio terminou em um sussurro, enquanto o imponente homem começava a dar passos perigosos em direção a eles. Ana olhou para Lisa, mas sua amiga estava tão paralisada quanto ela, o choque estampado em seus rostos. O encapuzado virou-se para Ana. Agora com um sorriso maligno. E você, Ana, não faz ideia de onde está se metendo. O pânico tomou conta. O que você sabe sobre mim? Ana gritou, a raiva crescendo. Eu sei de tudo. Eu sei que você é uma peça de um tabuleiro muito maior. E que Caio... Bem, vamos lá. Caio não é quem você pensa. Enquanto ele falava, uma explosão varreu o cômodo. O ar ficou denso e uma onda de calor atingiu Ana em cheio. O homem parou por um momento e algo em seu olhar mudou. Ele parecia ter uma revelação à sua frente. Está na hora da verdade. Com um movimento rápido, ele retirou um pequeno dispositivo do bolso e correcionou um botão. Uma tela surgiu no ar, flutuando diante deles, mostrando imagens do passado. A primeira cena fez o coração de Ana parar. Uma gravação antiga de uma pequena menina, brincando com outra, bem mais velha. A menina era ela, mas a outra era Samantha. Ana mal pôde acreditar. Como isso é possível? Quem são aquelas pessoas? O homem sorriu, satisfeito com a confusão. Vocês duas são mais do que apenas irmãs. Vocês são parte de algo muito maior. Um experimento, um plano que vai além de sua compreensão. A sala começou a girar, e a gravação continuava. Havia fotos de uma sala de reuniões. Homens e mulheres em trajes formais discutindo. O nome de Ana aparecendo em tópicos. Vocês foram criadas para serem peças-chave em um jogo muito mais profundo, Ana. E agora é seu momento de decidir. Ana sentiu o chão desmoronar sob ela. Não pode ser verdade. Você está mentindo. A tensão em seu peito se transformou em um grito de desespero. Você realmente acha que tudo isso aconteceu por acaso? O homem se aproximou. Caio não tem controle sobre isso. Ele é apenas um peão, assim como você. Caio, em pânico, respondeu. Não estou envolvido nesse plano. Você tem que acreditar em mim. Mas suas palavras soaram fracas diante da magnitude da revelação. Isso é só o começo, Ana. Se você não escolher um lado, todos vocês vão se arrepender. O homem provocou, enquanto a fumaça começava a cercá-los. O calor era insuportável agora, e Ana sentiu que o tempo estava se esgotando. Naquele momento, Ana percebeu que a verdadeira batalha não era apenas entre eles. Era uma luta por suas próprias almas, por suas verdades não reveladas. E antes que pudesse se decidir, a casa tremeu novamente, e o telhado começou a ceder. Corra! Gritou Lisa, puxando Ana pelo braço. E enquanto corriam para a saída, um novo pensamento a atingiu. Tudo o que ela acreditava saber estava se desfazendo. O que mais estava escondido na sombra daquele labirinto de segredos? As respostas vinham, mas com elas, novos horrores. E o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. O caos tomou conta da sala. Ana correu, puxando Lisa pelo braço, enquanto o fogo avançava em chamas vorazes. O cheiro de fumaça era insuportável e cada respiração fazia seus pulmões arderem. Para onde vamos? Gritou Lisa, seus olhos cheios de medo e confusão. Temos que sair, não podemos ficar aqui. Ana respondeu, olhando por cima do ombro. O homem encapuzado tinha desaparecido, mas a sensação de perigo estava no ar. Elas correram pela porta, passando por Caio e Samantha, que se encaravam com uma mistura de desespero e desconfiança. Ana, espera! Caio gritou, armado de uma súplica, mas Ana não parou. As palavras dele pareciam vazias, ecoando em sua mente. A imagem da sua irmã, agora revelada, a atormentava.
Uma parte dela queria acreditar, mas a dor da traição pesava como uma âncora. Do lado de fora, o caos continuava. As sirenes da polícia soavam e o barulho de passos apressados preenchia o ar. Ana hesitou, olhando para trás, querendo saber se Caio o seguia. Espero que ele esteja seguro, pensou, mas logo a imagem da confiança quebrada surgiu. Ele não merecia isso. Estamos seguros agora, gritou Lisa, enquanto as duas se afastavam da casa em chamas, cercadas por policiais e paramédicos. A cada instante, a realidade parecia se tornar mais surreal. As chamas dançavam atrás delas, tornando a cena quase cinematográfica, um filme de suspense que parecia nunca ter fim. Precisamos falar sobre tudo isso, gritou Samantha, se aproximando. Ana sentiu seu coração disparar. Você me escondeu a verdade sobre nossa família. Ela disparou, a dor aguda nas palavras. Samantha respirou fundo. Sua expressão mudava rapidamente, ora vulnerável, ora desafiadora. Eu estava protegendo você, Ana. Tudo isso estava fora de controle. Ana não sabia como reagir. Parte dela queria acreditar na irmã, mas a traição de Caim estava fresca em sua memória, e o mundo parecia desmoronar a cada segundo. Você não sabe o que fez, Ana respondeu, a indignação crescendo. Essa vida de mentiras pode acabar me destruindo. Nesse momento, Caio surgiu na cena. Ele estava ofegante, os olhos dilatados. Ana, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Mas a sinceridade não parecia suficiente. A imagem do homem encapuzado e as promessas quebradas o cercavam como sombras. E a verdade, o que você escondeu? Ana perguntou, a voz trêmula. Havia um mar de emoções, mas a necessidade de respostas era maior que tudo. Eu fui pego em um jogo maior do que pensei. O dinheiro, as dívidas, tudo envolvia minha família e o que você viu nas fotos. Era uma questão de sobrevivência. Caio disse, a vulnerabilidade exposta em cada palavra. Porém, suas explicações pareciam fracas diante do impacto. Sobrevivência, Ana repetiu, sua voz subindo. Você colocou nossa vida em risco. Você me traiu. Samantha tentou intervir. Ana, a verdade é sua amiga, não seu inimigo. Juntas, podemos desvendar o que realmente está acontecendo. Mas Ana não tinha certeza se queria ouvir mais. Uma escolha se formava diante dela: aceitar essa nova realidade ou cortar os laços que havia deixado de lado. Então, uma nova explosão ecoou atrás deles, fazendo todos se virarem. Centenas de alertas e sirenes preenchiam o ar, mas a realidade estava mudando novamente. A casa estava em ruínas, e o tempo à sua volta parecia acelerar. Vamos sair daqui, Lisa gritou, puxando Ana. O pânico estava claro nos rostos dela e de Samantha, mas Ana hesitou. E o que vamos fazer sobre tudo isso? Sobre as mentiras? Precisamos descobrir a verdade juntas, respondeu Samantha, segurando firmemente a mão de Ana. O calor da situação se intensificava, mas havia algo seguro na expressão dela, um convite a aceitar algo maior. Ana olhou uma última vez para Caio, o homem que ela amou, mas que se tornou um estranho. Se você realmente se preocupa comigo, comece a agir com sinceridade, ela disse. E apenas naquele momento Caio acenou, um sinal de que era hora de parar de esconder. Enquanto se afastavam da casa em chamas, Ana sentiu uma mistura de alívio e terror. O caminho à frente era incerto, cheio de perguntas e promessas não cumpridas, mas uma nova determinação começou a surgir dentro dela. O passado agora era um indício de seu futuro. E assim, com o céu ainda escuro, mas um novo sol se erguendo, Ana respirou fundo. O jogo estava só começando. Agora, antes de você se afastar, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, somos mais fortes.